Olá pessoal, tudo bem? Então, dando continuidade à teoria geral da norma penal, hoje especialmente vamos tratar sobre o princípio da bagatela, ou o princípio da insignificância. O princípio da bagatela pode ser concebido da forma espécie própria e imprópria, certo? Então nós vamos tratar de ambas as espécies, né? É, com relação à bagatela própria, vou fazer uma breve análise da doutrina penal tradicional e da doutrina penal contemporânea, moderna, atual, que faz uma análise diferente de cada caso. Com relação à doutrina tradicional, né, mais antiga, nós tínhamos que a tipicidade penal ela era uma mera subsunção da conduta que era empreendida pelo agente à norma abstratamente prevista. Palavras difíceis, mas é a simples situação em que há adequação da conduta realizada pelo agente a uma norma penal. Então, eu, Johan, por exemplo, cometi um crime de furto, subtraí um bem ali um móvel que era uma caneta, Bic, e cometi um crime, né, furtei um bem ali um móvel, conduta antijurídica, culpável, ilícita, e o bem era quase que insignificante, mas, de acordo com a norma penal, era totalmente adequado, encaixava com todos os requisitos, logo era um crime de furto, né? Então, nessa doutrina tradicional, a gente não analisa necessariamente o bem que foi subtraído, a gente não analisa seu valor, né? Já a doutrina atual, ela é totalmente o contrário. Ela realmente analisa o aspecto formal, que é esse encaixe entre a conduta e a norma penal, mas também é a análise da tipicidade conglobante, né, que é o juízo amplo. Agora, o que seria essa tipicidade conglobante? Seria realmente, de fato, essa análise da conduta e se ela representa, né, uma lesão ao bem jurídico de fato, né? Agora você se pergunte, furtar talvez uma caneta Bic, né, é extremamente relevante, é uma lesão extremamente grave, né? Ou não? Pense que aqui não estamos isentando aquele sujeito que furta canetas, né? Mas partindo aquela ideia, né? Aquele pressuposto que o direito penal precisa atuar nas situações em que realmente há um prejuízo ao bem tutelado, ao direito tutelado, né? O direito penal realmente tem que se mobilizar para tratar de uma questão em que, por exemplo, uma caneta, né, é furtada. Então essa é o dilema, né, a questão discutida, né, quando falamos sobre o princípio da insignificância ou da bagatela. Então, de acordo com a doutrina atual, a gente realmente tem que analisar se há aquela adequação conduta e norma e se aquele bem é lesionado, aquele direito lesionado, ele realmente é importante, se ele realmente foi afetado drasticamente, de forma pesada, de forma significante. Então aqui não basta a existência de uma previsão abstrata legal, na qual se amolda perfeitamente o que está escrito, mas sim devemos analisar a conduta em exame, né? Então o princípio da insignificância, além de analisar a forma, né, que é a adequação da conduta à lei, ao que está escrito, né, na lei, é a análise da tipicidade material, é a análise do objeto que foi furtado. Aqui vamos se valer do exemplo do furto, né, porque o princípio da insignificância ou da bagatela, ele pode ser aplicado em diversos tipos de crimes. Aqui eu estou usando como exemplo crime de furto, né, um crime contra o patrimônio, mas o princípio da bagatela pode ser aplicado em outros diversos crimes, em outros não. Mas não é só crime contra o patrimônio que o princípio da insignificância pode ser aplicado, né? Então aqui a gente tem, sob um aspecto hermenêutico, que o princípio da insignificância pode ser entendido como um instrumento de interpretação restritiva do tipo penal, né? Logo, não é todo e qualquer, por exemplo, furto, né, que será penalizado, criminalizado, né? Aqui temos que decisões dos tribunais superiores
estipulam requisitos para a aplicação desse princípio. São 4 requisitos para que seja feito o encaixe, né, do princípio da insignificância ao caso concreto. E eles são, requisito número 1, a mínima ofensividade da conduta do agente. Requisito 2, a ausência de periculosidade social da ação. Requisito 3, reduzido o grau de reprovabilidade do comportamento. E requisito 4, que é a inexpressividade da lesão jurídica causada. Aqui eu tenho uma decisão do STF, do HC, da primeira turma, no caso, do HC 108.946, com relatora ministra Carmen Lúcia, datado do dia 7/12/2011, que fala o seguinte, abre aspas, a tipicidade penal não pode ser percebida como o trivial exercício de adequação do fato concreto à norma abstrata. Então, não podemos nos ater somente à forma, ao aspecto formal, né, que é a simples adequação conduta à norma, mas sim o aspecto material também, que é o que está sendo subtraído no caso de furto, né, o objeto, o bem tutelado que está sendo prejudicado, que está sendo lesionado. A gente tem que valorar, né, esse aspecto material, a gente tem que valorar esse objeto. Além da correspondência formal, para a configuração da tipicidade, é necessária uma análise materialmente valorativa das circunstâncias do caso concreto, no sentido de se verificar a ocorrência de alguma lesão grave, porque o direito penal ele deve proteger os bens jurídicos mais importantes que são objetos, que são alvos de tremendas, graves, fortes lesões, né, ataques, porque esse é o objetivo do direito penal. O direito penal é a última ratio. A gente já tratou sobre isso no estudo dos princípios anteriores. O direito penal deve ser aplicado àqueles direitos e bens jurídicos tutelados que são alvos constantes de grave ameaça, de grave lesão, né? Logo, furtar uma caneta Bic não é esse caso, né? Não é o caso. No sentido de verificar a ocorrência de alguma lesão grave, contundente e penalmente relevante ao bem jurídico tutelado. O princípio da insignificância reduz o âmbito de proibição aparente da tipicidade legal e, por consequência, torna atípico o fato na seara penal, apesar de haver lesão a bem juridicamente tutelado pela norma penal, certo? Então, em razão dessa inexpressividade do valor do bem atacado, como seria o exemplo da caneta que eu falei, o fato se torna atípico pelo seu valor. Certo. Agora eu tenho aqui algumas jurisprudências que tratam sobre esse assunto, né? Então, como eu falei, são diversos crimes, né, em que o princípio da insignificância pode ser aplicado. Nesse sentido, tem que ser reservado um tempo maior para o estudo dessas jurisprudências, né? Mas, por exemplo, sobre o princípio da insignificância e aplicação aos crimes contra o patrimônio, o STJ, por exemplo, já proferiu uma decisão criando um parâmetro, né, sobre o que seria um bem com valor econômico significante ou não, né? Johan, certo, você está falando aí que o princípio da insignificância da bagatela própria vai ser aplicado quando aquele bem jurídico que foi lesionado não tiver um valor econômico, não tiver um valor significante, expressivo, né? Tá, e daí, qual o valor? Como que eu vou valorar? Como que eu vou quantificar o valor de algum bem, de algum bem jurídico? É uma pergunta justa, é uma pergunta relevante. Então, o STJ, nesse sentido, já falou no HC 389.537, né, que o parâmetro seria 10% do salário mínimo, né, que hoje seria R$ 104,50, né, porque o salário mínimo até o dia de hoje é R$ 1.045, né, uma decisão jurisprudencial. Então, assim, eu não vou me ater muito à jurisprudência,
reserve um tempo, leiam jurisprudência sobre o princípio da insignificância, porque para alguns casos não se aplica. Por exemplo, não é todo e qualquer tipo de crime que se aplica o princípio da insignificância, né? Por exemplo, vamos lá, sobre a capacidade financeira da vítima, né? Digamos que o furto ocorra numa loja de conveniência, certo? E o furto seja de um valor baixo. Mas, no dia que eu furtei naquela loja de conveniência, eu furtei todo o dinheiro que havia no caixa, certo? Nesse sentido, o princípio da insignificância não é aplicado, certo? Mesmo que ele esteja dentro daquela fração, daqueles 10% correspondentes ao salário mínimo vigente. Porque só pelo fato de eu ter subtraído o valor do caixa todo, né, o capital referente a um dia inteiro de trabalho daquele comerciante, daquele empresário, enfim, tal, digamos que ele seja proprietário, esteja atendendo a conveniência, o que é difícil, mas enfim, não vem ao caso. Mas por esse motivo não se aplicaria. Furto, por exemplo, o furto de um shampoo também se aplica a insignificância. Por exemplo, se o crime é reiterado. Eu furtei um shampoo hoje, outro na quarta-feira, outro na sexta-feira, outro na outra semana, é um crime continuado, não se aplica o princípio de insignificância, pois é reiterado, né, a prática delituosa. Por exemplo, crime de contrabando, né? O princípio da insignificância, ele não incide no contrabando de cigarros, por exemplo, né? Mesmo que ele esteja dentro daquela cota, né? Aquela porcentagem, né? Aquela porcentagem que eu falei sobre o salário mínimo, né? Porque, de acordo com o tribunal, né? Isso vai contra os valores éticos jurídicos e a saúde pública. Então, a depender do caso concreto, se aplica o princípio da insignificância ou não se aplica, né? Por isso que cada caso é um caso e essa análise deve ser feita, né? E para isso tem que ser feita a leitura das jurisprudências existentes. Agora, sobre a aplicação do princípio da bagatela própria aos atos infracionais, por exemplo, aos menores de idade, né? A Constituição Federal, no seu artigo 228, traz que são penalmente inimputáveis os menores de 18 anos, né, que são sujeitos às normas da legislação especial, que seria o caso do ECA. Né? O ECA traz ali medidas socioeducativas, né, que tem caráter educativo, preventivo e protetor. A doutrina discute bastante se o princípio da insignificância aplicaria, né, às medidas socioeducativas, né? E tem aqueles que defendem que é aplicado, tem aqueles que defendem que não é aplicado. Aqueles que defendem a tese de que não se aplica o princípio da insignificância aos atos infracionais, que são aqueles cometidos por menores de 18 anos, está baseada que não seria aplicado porque as medidas socioeducativas elas são aplicadas como consequência pela prática do ato infracional. E que, em razão disso, elas têm caráter educativo, preventivo e protetor, e não punitivo. Logo, o princípio da insignificância ele é aplicado àquela pena que tem caráter punitivo. E pelo fato da medida socioeducativa ter caráter educativo, preventivo e protetor, não se aplicaria. Essa tese não é muito forte, essa tese não se sustenta muito, então a ideia vigente é de que até para menores de idade, até para aqueles que cometem atos infracionais e acabam recebendo medidas socioeducativas, independentemente de ter o caráter educativo, preventivo e protetor dessa medida socioeducativa, o princípio da insignificância pode ser aplicado sim. Agora, sobre o princípio da bagatela imprópria, é bem simples também. A ideia é que o princípio da bagatela própria é aquele direito que já nasce irrelevante, aquele bem que já nasce, aquele fato que já nasce irrelevante para o direito, né? Enquanto
o princípio da bagatela imprópria é algo que nasce irrelevante para o direito, né? Mas que, em razão da sua inexpressividade e tal, o juiz acaba não aplicando pena nem nada, né? Então, seria um exemplo, por exemplo, da bagatela imprópria, o fato de alguém furtar alguma coisa, né, com significado econômico para a vítima, né, diferentemente da bagatela imprópria, que é quando aquele objeto não tem valor, né, econômico. Daí o sujeito se arrepende e devolve o objeto subtraído. Nesse caso, ele estaria dentro do benefício do arrependimento posterior, que é causa de diminuição de pena, né? Contudo, para os adeptos, né, dessa ideia da bagatela imprópria, outra poderia ser a solução, além do arrependimento posterior. Nesse caso, o juiz poderia absolver, né, o agente, né, que estivesse devolvendo o bem, pois nessa hipótese seria desnecessária, inócua ou contraproducente a aplicação de pena, porque o bem foi devolvido, né, mesmo que tivesse especificidade econômica, mas foi devolvido à posse do proprietário, né. Dizem, né, que o fundamento legal para esse princípio, né, na visão daqueles que acreditam nessa ideia, estaria no artigo 59 do Código Penal, na parte final, que vincula a aplicação da pena à sua necessidade. Logo, se o bem foi devolvido ao seu proprietário, não há necessidade de pena porque nenhum dano foi causado, nenhuma lesão foi causada. Mas eu não vejo muita aplicação no princípio da bagatela imprópria, mas sim da bagatela própria. Então era basicamente isso. É importante ler as jurisprudências com relação ao princípio da bagatela, do princípio da insignificância, porque é onde realmente há um norte para entender em que casos se aplica ou não se aplica, certo? Mas era basicamente isso. Semana que vem eu venho com mais um princípio do direito para dar continuidade à teoria geral da norma penal. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Comentem o vídeo, façam sugestões. Vocês podem entrar em contato comigo pelo Instagram. E é isso aí. Nos vemos na semana que vem. Beleza? Abração.